Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Oh, que bênção. Abra a tua Bíblia no livro de João. Esse é um texto bem facinho. João capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3. Qual que é o mais famoso lá? 16. João capítulo 3, 16. Olha o que diz aí, ó. Olha que texto lindo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus amou quem? O mundo todo, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que bênção, né? Por isso se sinta amado nesta manhã, né? Às vezes a gente fala assim, não tenho ninguém para amar, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Me excluíram do Facebook, me excluíram, né? Excluíram eu da família, excluíram eu lá do ambiente de trabalho. Deus te ama. Glória a Deus. Deus se importa com você. Deus, Ele quer todos os dias, o sol nasce por mim e por você, né? Então, saiba de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle desse ano, Deus está no controle da tua casa, da tua família, do teu lar. Deus está no controle. Fale isso todos os dias na tua vida. Fala assim, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela chuva. Pedimos a Deus e sabemos que em algumas cidades as pessoas estão nesse momento numa dificuldade, numa luta. Às vezes até irmãos que hoje não estão, Senhor, não puderam estar na igreja, porque estão, Senhor, cuidando das chuvas que veio tão forte, que veio, Senhor, inundando suas casas. Abençoa, Senhor, tem misericórdia, vem ajudando, Senhor. A gente vê, Deus, que na maioria das vezes as pessoas perguntam, Deus, por quê? Por que o teu servo está passando por isso? Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, mas o homem, porque o homem peca, porque o homem desvia os rios, porque o homem faz, Senhor Jesus, as coisas erradas, e por isso, muitas das vezes, até aquele que serve ao Senhor, acaba, Senhor Jesus, muitas das vezes passando por uma luta, por uma prova, mas em todas as provas o Senhor tem livrado, guardado, o Senhor tem protegido, Deus, a cada um, o Senhor tem nos dado vitória todas as manhãs. Somos gratos ao Senhor por mais um domingo. Somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede. E por isso, nesta manhã, nós pedimos, Senhor, nos perdoa, limpa o nosso coração, lava, Senhor, o nosso interior, nos abençoa nesta manhã. E nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração, nós te agradecemos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós te agradecemos e entregamos a nossa vida nesta manhã, no nome bendito de Jesus. Diga assim comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia. Oh, bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar esse louvor aqui de 1978. Olha que bênção, né? Mas ela fala numa parte que é muito bom estarmos juntos, né? Sempre é bom estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. Vamos cantar? Vamos louvar? Glória a Deus. Aleluia, abra o teu coração, adore ao Senhor. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso.
Senhor é poderoso. Diga comigo. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. E esse dia, esse tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Levanta tuas mãos e diga: Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Senhor. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Lá no começo, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, um só amor, um só Espírito. Então declare lá sobre a tua casa: Deus, na minha casa, Senhor, no meu trabalho, aleluia, Senhor, para os irmãos aqui, Senhor, aleluia, que possamos estar em comunhão sempre. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, cante ao Senhor e declare: Deus, vem, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, em nossas vidas, aleluia, nunca falte para nós, aleluia, Senhor. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós, aleluia. Com as tuas mãos erguidas, adore ao Senhor. Enquanto eles vão tocando, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga palavras de louvor aqui, diga palavras. Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da tua casa. Louve, louve, fala: Senhor, não. Ah, Senhor, o Senhor tem me abençoado, sim. O Senhor tem cuidado da minha vida, sim. Senhor, eu sou grato ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro nesta manhã, Senhor. Eu entrego a minha vida nesta manhã, Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Oh, Senhor, nesta manhã é motivo de gratidão estar aqui, Senhor. É motivo de louvor nesta manhã, Senhor. Recebe, Senhor, esse culto como gratidão, Senhor. Nós não viemos aqui para pedir nada, nós viemos para agradecer, Senhor, porque todas as coisas o Senhor está no controle. Como nós lemos aqui, todas as coisas já estão no controle das tuas mãos, Senhor. Ele é digno, Ele é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Nesta manhã recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso cântico, recebe nossas mãos levantadas como forma de gratidão, Senhor. Aleluia, 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 Senhor Deus. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Última vez. Deus, venha nos abençoar, e que essa união sempre nunca falte para nós. Aleluia. Deus,
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, diga glória! Oh, aleluia! Aleluia! Vamos louvar o Senhor. A grande canto de vitória. Há barulho de festa dentro de você, hein, meu querido? Ah, pastor. Ah, tem barulho de derrota. Não, no nome do Senhor. A tua vitória já está decretada pela palavra de bênção sobre a tua vida. Aleluia. Vamos lá. Nossas palmas. Oh, aleluia. De vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, a grande de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Assim, ó, os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Por 7 caminhos, por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Aleluia! É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou para advogar minha causa. Senhor dos exércitos, estendeu seu braço forte para me livrar. Com nossas palmas. Oh, aleluia! A vitória na tua casa, na tua vida, na tua família. A grande canto de vitória. Há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, a grande canto de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma, por 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. Por 7 caminhos fugiram os seus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Ao Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou para advogar minha causa. Senhor dos exércitos, estendeu seu braço forte para me livrar. É o Rei dos Reis, aleluia. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou para advogar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, estendeu seu braço forte para me livrar. Estendeu seu braço forte para me livrar. Estendeu seu braço, assim ó, as palmas assim ó. Estendeu seu braço forte para me livrar. Mais uma vez. Estendeu seu braço forte para me livrar. Aleluia! É um grito de júbilo, meu querido. Glorifica o nome do Senhor. Oh, maravilha! Glória a Deus. Eu vi que alguns aí não lembraram desse louvor, porque esse louvor é de 1963. Olha que bênção, né? Significa que você se converteu depois de 1963. Olha que bênção, né? Glória a Deus. E tem mais um assim que fala que Deus é poderoso. Fala para quem está do seu lado, Deus é poderoso na tua vida?
Ah, aleluia. Vamos cantar com alegria? Esse é. Há barulho de festa nesse lugar. Deus habita no meio dos louvores, meu filho. Canta aí. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Livrou seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte levantou o seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota, ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Livra seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte levantou o seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota, ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está. Declare, com ele não temerei, pois ele luta por mim. Declare, o inimigo vencido está, vencido está. Ok, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Mais uma vez, mais uma vez. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Oh, aleluia, Senhor. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fala para quem está perto de você, fala: esse ano vai ser um ano de muita vitória na tua vida. É, né? Turma só profetiza coisa ruim, né? É, né, Célia? É verdade, não é? A gente mesmo profetiza coisa ruim pra gente. Há poder nas nossas palavras, tá? Tudo aquilo que você ligar aqui na terra seja ligado no céu. Todo mundo fala pra gente falar coisas ruins. A gente é levado a falar coisas ruins. Fale sempre coisas boas. Fala assim: vai dar certo, Deus está comigo. Fala assim: meu filho vai ser o melhor na escola. Meu neto então vai ser melhor do que eu. É, né? Olha que bênção. Sempre abençoe. E aí, às vezes a gente, sem pensar, na hora da raiva, a gente fala assim: ai, meu neto não vai dar nada. Ai, essas coisas que Deus me deu não servem para nada. Não fale isso. Tudo que Deus nos dá é bênção. Amém? E às vezes aquele que Deus nos tira também é bênção, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Canta comigo: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez: quão grande é o meu Deus. As mulheres cantando: cantarei quão grande. Os homens: aleluia. E todos hão de ver quão
o esplendor, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Olha, declare isso. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, aleluia, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Canta, aleluia. Canta, igreja, canta assim, adore ao Senhor nesse lugar. Oh, isso mesmo, igreja, canta, louve, louve. Oh, é o meu Deus. Oh, aleluia, sobre todo o nome. Aleluia, Senhor. Sobre todo o nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande. Você vai contar, você vai testemunhar, você vai declarar as vitórias do Senhor. Aleluia! Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão dizer, as pessoas vão falar assim, por quê? Como? Quão grande é o meu Deus. As pessoas vão ficar espantadas, mas como ela conseguiu isso? Aleluia! Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Então minha alma, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Quão grande és tu. Glória a Deus. Você está vendo o tamanho do Senhor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, sobre todo o teu nome, aleluia, Senhor, sobre todo o nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Então cante nossas vozes, quão grande é o meu Deus. Cantarei. Ofereça essa palavra ao Senhor, esse louvor ao Senhor agora. Aleluia. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só as nossas vozes, sem ajuda de microfone, sem nada. Vamos lá. Quão grande, quão grande.
aleluia! Oh, glória a Deus! Diga o seu aleluia mais forte! Santo, digno, oh, santo é o nome do Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Você pode se assentar, meu querido, maravilhoso irmão. Oh, que bênção. Weber. Agora, Webinho. Vamos receber o Webinho aplaudindo ao Senhor, agradecendo a Deus, né? Louvando a Deus pela vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser ficar aqui, ó, esse local aqui é o VIP, tá? Se você quiser, aqui tem café da manhã, já você chegando, já tem pessoas até ser 625 para você assistir o culto daqui, ó. Ai, que benção, ar-condicionado, brincadeira. O Ebinho estava ali transmitindo, cuidando da live, tá? Então, por isso que ele fica ali. Graças a Deus, vamos orar por ele. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, agradecemos pela vida do Ebinho, pedimos para que o Senhor seja com ele, que ele seja, Deus, todos os que vêm aqui, Senhor, quinta-feira ouvimos uma palavra poderosa aqui, através da vida do pastor Adilson, e todos eles, Senhor, nesse mês de janeiro, todos eles estarão pregando, ministrando, porque estamos aqui, Senhor, orando pelo nosso projeto de vida. E nós queremos começar o ano com palavras de direcionamento, palavras de fortalecimento. E é isso que Deus está preparando nesse mês de janeiro para todos nós. E nós agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pô. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos vocês. Amém. Hoje nós estamos no nosso segundo dia do nosso projeto de vida. De já eu aconselho vocês a assistirem o culto do domingo passado com o nosso irmão Ronaldo. Ele trouxe uma palavra muito esclarecedora e importante para nós, nos dizendo que ainda há tempo. O tema central do nosso projeto de vida é que ele cresça. E só para esclarecer assim, para quem não me conhece, meu nome é Weber, para quem vai assistir depois desse vídeo, tá bem? O tema da minha mensagem de hoje vai estar focado em escolhas e comportamentos. O texto está em 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 8º. Não, 5 ao 10º, perdão. É um texto que resume um pouco, que traz para nós um pouco clareza sobre como nós devemos comportar e as consequências de não cumprirmos com aquilo que dizemos, com aquilo que falamos que vamos seguir. Esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos a vocês. Deus é luz, e não há trevas nenhuma nele. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, temos então comunhão um com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado algum, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Senhor Deus, agradeço pela vida de todos que estão aqui hoje, Senhor. Agradeço pela minha vida, agradeço por este momento, Senhor. Que as minhas palavras sejam para conduzir a todos no entendimento da sua palavra.
tudo em sua honra e glória. Amém? Aqui fica bem claro sobre a visão que nós devemos ter de Deus, que é luz. Não há dúvida sobre isso. Deus está na luz e devemos caminhar na luz. E aí eu vou fazer uma pequena interpretação aqui sobre um tema que é muito falado hoje em dia, para quem principalmente acompanha em redes sociais, que é a questão das igrejas estarem sendo pintadas de pretas. Há controvérsias, há quem concorde, há quem não concorde. Aqui eu não vou nem dizer que é certo nem que é errado, mas eu gostaria que vocês começassem a imaginar da seguinte forma. No mundo, há vários locais onde a gente vai participar de eventos com muitas pessoas. E quando a gente fala de eventos, casas, imagine que tipo de local tem parede preta. Eu não estou falando locais ruins, eu só estou falando local onde geralmente paredes são pretas, são escuras. Aí, vem, pelo menos na minha cabeça, vem o quê? Vem casas de show, casas de teatro, casas de evento em geral. Eles optam por paredes escuras. Mesmo quando a parede nesses locais são claras, durante o show, durante os eventos, eles escurecem a luz. Tem-se um motivo por isso. Quando a gente fala de shows, e a gente vai agora para a rua também, para eventos, a maioria dos eventos também ocorrem à noite. Tem uma questão prática? Tem, porque imagine fazer um evento para 10 mil pessoas debaixo de um sol de meio-dia. Fica difícil. Mas, de modo geral, grandes eventos, grandes shows, grandes espetáculos também ocorrem à noite. Tem-se um motivo para isso. E falando de espetáculo e show, eu não posso deixar de citar algo que vai acontecer no nosso país mês que vem, que é o Carnaval. Por via de regra, os desfiles mais importantes ocorrem também à noite. Geralmente, as escolas vencedoras desfilam à noite. Não são todas, mas, de modo geral, sempre desfilam à noite. E é interessante quando a gente vê uma entrevista de algum carnavalesco, que eles falam que as fantasias estão cheias de detalhes, os carros alegóricos vão ser lindos, maravilhosos, pedem para a gente prestar atenção, mas tudo ocorre à noite. Quando a gente fala de eventos públicos, de pessoas, carreiras, artistas, joia. Por quê? Tem-se um motivo para se fazer os espetáculos à noite, porque eles conseguem concentrar a atenção de vocês. Como que eles concentram a atenção de vocês? Eles jogam foco em cima de determinada pessoa, de determinado objeto, de determinada banda. Quando eles jogam a luz, o foco nessas pessoas, aquela pessoa se torna o centro das atenções. Aquela pessoa, aquela banda, aquele show, passa a ser a coisa mais importante daquele ambiente. É subjetivo isso, mas quando eu iluminar aquela pessoa, você vai se concentrar nela. Aquela pessoa vai engrandecer. Ela vai se tornar grande para você, vai se tornar importante para você naquele momento. Esticando só mais um pouquinho, é como a gente falar também de um grande evento que acontece aqui no Brasil, que é o Rock in Rio. Vem muitas bandas, muitos espetáculos, mas o que acontece? Apesar do evento ser o Rock in Rio, você acaba falando do quê? Da banda, do artista tal, de tal coisa que aconteceu lá. Para o artista, como eu disse, joia, ele vive disso. Então, o evento pode ficar em segundo plano, porque o importante é o artista. Mas agora, trazendo para a nossa realidade de igreja, quando alguém está aqui em cima, quando alguém aqui vem tentar transmitir uma palavra para vocês, uma mensagem para vocês, esse alguém, hoje sou eu, amanhã pode ser o pastor Alexandre ou qualquer outro pastor da nossa igreja, eu não sou o mais importante. O mais importante é a mensagem. O mais importante é a palavra. Quando nós adotamos essa prática de querer engrandecer essa pessoa, a palavra acaba ficando em segundo plano. Porque você começa a ver aquele pregador, aquela pessoa como, nossa, que pregador maravilhoso, que não sei o quê. Mas será que, não reduzindo,
Não entendam mal, não reduzindo quem sobe para pregar, para trazer a palavra. Mas, às vezes, nós temos que entender que o pregador ele tem a sua importância, mas ele está aqui transmitindo a palavra de Deus. Então, o mais importante é a palavra de Deus, não o pregador. Aí, o tema do nosso projeto de vida, é bem simples. Que ele cresça. Como é que eu vou admirar a Deus? Como é que eu vou admirar a Jesus se eu estou admirando aquele pregador astro? Aquele pregador famoso? Infelizmente, até na nossa igreja, a gente tem conhecimento de pessoas que saíram daqui, foram para igrejas grandes, e lá começam a falar que aqui eu encontrei Deus, aqui Deus agiu na minha vida, aqui eu conheci Jesus Cristo. Isso me incomoda muito, porque é só a gente lembrar que há uns meses atrás nós fizemos aqui um culto de bênção, onde muitas pessoas testemunharam milagres, conquistas, vitórias em suas vidas. Isso quer dizer que a vitória nessa igreja é menor do que numa igreja grande? Ou, melhor dizendo, essa pessoa só conseguiu ver a vitória lá na igreja grande, ou ela ignorou as vitórias que ela teve aqui na nossa igreja? A gente já escutou muitas vezes isso, em muitos lugares, como diz, né? É fácil você ser um missionário numa igreja com ar-condicionado, com telão, com pastores famosos, pregadores famosos. Aí você chega lá e fala, pronto, aqui eu encontrei Deus. Mas aí você vem numa igrejinha como a nossa, pequena, mas no tamanho mais grande, gigantesca na bênção. Tá bem? A gente não pode se ater ao prédio, nós temos que nos ater o que a palavra traz para nós. Mas aquele negócio, aí a pessoa chega lá e fala, aqui eu encontrei. Aí eu pergunto, lá ela realmente encontrou Deus ou ela encontrou comodidade? Vamos fazer um comparativo? Vamos dizer assim, é como se nós aqui estivéssemos orando debaixo do sol e eles estivessem orando debaixo da noite. É mais cômodo para eles, mas não quer dizer que seja o melhor. Uma outra coisa que acontece quando a gente fala de paredes pretas ou de locais escuros é o seguinte: quando você vê reportagem de pessoas especializadas na área, eles falam que no ambiente escuro fica mais fácil ocultar detalhes de vocês. Fica mais fácil esconder aquilo que eu não quero que vocês vejam. Fica mais fácil desviar a sua atenção de algo que eu não quero que você perceba. Não estou dizendo, volto a dizer aqui, não estou dizendo que essas igrejas estão erradas, mas eu acho que há de ser observado o comportamento de todas elas. E quando a gente fala de mensagem nítida e mensagem clara, a gente pode entender que a mensagem de Deus sempre foi direta, clara, nítida, debaixo da luz do sol. Pois até já começamos dizendo aqui que em João 14,6, Jesus já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixou de dúvida. Ele deixou alguma dúvida quando ele disse isso? Ele falou, será que Jesus falou, eu posso ser o caminho, eu posso ser a verdade, talvez eu seja a vida? Não, ele deixa bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há dúvida nessa frase. Quando a gente vai também a João 14:33, é isso, perdão? Não, 16:33, a gente vê que a palavra, mesmo no momento duro, ela é clara e objetiva. Nesse mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. Deus está falando para você, a sua caminhada vai ser dura, a sua caminhada vai ser difícil, mas tenha bom ânimo. Jesus diz, ele venceu. Você também pode vencer. Você não precisa estar na escuridão, estar num lugar calmo, onde você vê a prosperidade financeira e fala, agora eu venci. Muitas vezes a sua vitória está assim, debaixo do sol, debaixo do suor, debaixo da dificuldade. Quando a gente vê uma caminhada no escuro, essa caminhada pode ser branda, mas você pode cair no próximo passo. Você não consegue ver o abismo que está à sua frente. Por isso que Deus deixa sempre o nosso caminho claro. Você consegue ver todas as dificuldades, mas você também vê todos os pontos onde você vai ter um pouco de descanso. Porque a sua caminhada com Deus, ela é difícil, mas ela não é complicada.
Eu gosto de dizer, muitas vezes que eu falo, quando eu trago alguma mensagem para vocês, eu falo, a palavra de Deus ela é simples, mas ela é difícil. Não confunda algo simples com algo fácil. Eu falo para você, destrua esse prédio com a mão. Eu estou te dando uma ordem fácil, mas tenta destruir esse prédio com as suas mãos para você ver o quão vai ser difícil. Uma coisa simples não é fácil. A nossa caminhada com Deus, ela é simples, mas ela não é fácil. Avançando um pouquinho no texto, eu vou até o 8. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É triste imaginar que no tempo de hoje, e no mundo de hoje, não só no mundo, como na igreja, está se criando uma realidade onde o pecado está menor, onde o que era errado não é mais errado. Eu começo a ensinar a você, o mundo começa a nos ensinar que não se preocupe mais com o seu pecado, tá bom? Olha, estou para te dizer que não é nem mais pecado. A Bíblia aqui, é uma escritura muito antiga, tem que ser renovada, tem que ser reescrita. Nós vivemos uma realidade hoje onde falam tanto para a gente que no nosso erro nós estamos certos, que nós começamos a acreditar que estamos certos. Falam tanto para a gente hoje que o crime não é crime, que a gente começa a acreditar que não somos mais criminosos. Mas a palavra diz aqui, não adianta eu mentir para mim mesmo. Não adianta. Porque, no fundo, eu sei que estou errado e estou agindo errado. Isso não torna certo. Isso só quer dizer que eu não vou conseguir o perdão. A palavra diz aqui que o primeiro passo para você reconhecer, para você ser perdoado, é você assumir o seu erro, é você assumir o seu pecado. Só quando você assumir o seu erro, quando você assumir o seu pecado, que Jesus vai poder agir na sua vida, que Deus vai poder agir na sua vida, que Deus vai poder se engrandecer na sua vida, porque você reconheceu o seu pecado e está procurando a redenção. Aí Deus pode agir. Agora, se eu fico falando para Deus que eu não tenho um erro, que eu não tenho um pecado, que eu sou o santo, como é que Deus vai agir na minha vida? Ironicamente, Deus pode até olhar para você, então eu não preciso fazer mais nada na sua vida, você é perfeito. Só que as igrejas, de modo geral, estão ensinando errado isso para nós. Porque hoje é muito comum as igrejas falarem do culto de prosperidade, tem um termo, me fugiu aqui a palavra, mas são sempre palavras positivas. Você vai ganhar, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser feliz, nada de ruim vai acontecer na sua vida. E ainda eles jogam um peso sobre as suas costas, dizendo que se você não está prosperando, o erro foi seu. Porque eu estou transmitindo uma mensagem para você de vitória. Não sou eu que estou errado, é você que está errado. Mas espera aí. A vitória a qual nós estamos procurando, a vitória a qual nós estamos perseguindo, a grande vitória que nós queremos é um carro de luxo? A grande vitória que nós estamos querendo, por acaso, é uma casa gigantesca? A grande vitória que nós estamos perseguindo todos os dias, por acaso, é ser um grande dono de uma empresa? Porque, infelizmente, o que a gente vê o mundo e algumas igrejas prometendo para vocês é isso. Eles estão prometendo que você vai ser próspero. Não estão prometendo a vida eterna mais para vocês. Eles não estão mais te prometendo a salvação. Eles não estão mais te dizendo que caminho você deve trilhar. E o caminho está aqui escrito. Jesus deixou um manual para nós, tintim por tintim, de como devemos agir. É só você seguir. Volto a dizer, é simples, mas é difícil. E aí a gente vê essas igrejas lotadas, e cada dia mais lotadas, engrandecendo quem? Deus ou o homem? Quem que essas igrejas estão realmente engrandecendo? Elas estão engrandecendo o quê? Aquele pastor famoso, falando, venha até essa igreja, que nessa igreja você vai ter bênção? Ontem mesmo eu estava com a minha esposa vendo o culto sobre um pastor de internet, aí não sei nem o nome dele, não quero lembrar, que foi um dos pastores mais ouvidos no YouTube ultimamente. Só que é interessante quando você olha a pregação dele, ele está falando só sobre isso. Eu vou desbloquear algo na sua vida que vai te fazer prosperar. Eu vou desbloquear algo na sua vida que você vai conseguir alcançar aquilo que você está querendo.
Sempre aquela coisa material, imediatista, aquela questão de, olha, e ele fala nessa pregação, ó, você tem que orar comigo agora das 9 até o meio-dia, porque vai ser nesse momento que eu vou interceder para você, e isso vai acontecer. Mas vai acontecer o quê? A conquista do carro, da casa, do emprego? E a salvação? E Deus? Como é que Deus vai crescer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, se a minha principal preocupação é que o irmão me admire? A minha principal função aqui é tentar trazer para vocês admiração para Jesus. A minha principal função aqui é que vocês cresçam em Deus. Se por acaso a dificuldade financeira estiver na vida de vocês, seja qual a dificuldade, vai ser temporário. Até porque nós temos que entender que a nossa caminhada aqui, mesmo que você viva aqui 1000 anos, a sua caminhada aqui vai ser ínfima, perto da vida que você vai ter ao lado de Deus. 1000 anos aqui, mesmo que você tenha toda a fortuna da vida, não vai ser nada quando você estiver na eternidade ao lado de Deus. Possivelmente você vai até esquecer que um dia você caminhou sobre a terra. Aí a gente tem que começar a pensar, quem que eu vou alimentar? Quem que eu vou seguir? Eu vou seguir aquele pastor, aquela igreja gigantesca? O pastor Alexandre até meio que deu uma pincelada aqui sobre escândalos que estão acontecendo nas igrejas. Aí eu quero trazer até um pensamento. Imagine, eu estou seguindo um pastor muito famoso, o pastor Alexandre da Sebe, muito famoso. Só que, de repente, o pastor Alexandre da Sebe vai embora, ele resolve, viu? Cansei dessa vida. Aí o que acontece? Acabou Deus para mim, então? Porque eu seguia o pastor Alexandre era o meu guia, e ele, todos os dias, me ensinou que ele... Não é o que acontece. Graças a Deus, o nosso pastor Alexandre, ele ensina que quem nós devemos seguir é a Jesus, é a Deus. Como o pastor Alexandre muitas vezes fala, mesmo que ele não esteja aqui ministrando a palavra, todos que sobem aqui ministram palavras semelhantes a essa, que nós devemos seguir a Jesus. O nosso alvo principal é Deus, não é a prosperidade terrena. Não estou dizendo para vocês que a prosperidade terrena não seja boa ou confortável. Afinal de contas, nós dependemos do que acontece aqui no mundo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não devemos perseguir isso. Para que Deus cresça na nossa vida, nós temos que abrir um pouco dos prazeres terrenos. É interessante quando eu vejo muito nas pregações aí por fora, já cheguei a ouvir isso até aqui na igreja, o pessoal falando, mas Davi era próspero, Salomão era próspero, Jó era próspero, e na minha vez eu tenho que ser pobre? Já ouviram isso? Só que é interessante, porque vocês estão olhando a prosperidade. Mas vocês lembram que a palavra de Davi, Deus quase abandonou Davi? Deus pesou a mão sobre Davi, e se Davi não pede perdão, toda a prosperidade que ele teve foi em vão? Só que Davi, peraí, Deus, tire tudo de mim, só não me tire a sua presença. Quando a gente vê a prosperidade de Jó, Jó foi próspero, depois da aprovação dele, ele foi mais próspero ainda, mas você está se esquecendo de um detalhe, e a aprovação? Então eu falo para você, você quer a prosperidade de Jó? Então permita que Deus dê a aprovação de Jó para você, porque Jó foi provado, lembre-se disso. Quando Deus citou Jó como exemplo, o que o diabo fez? Então deixa eu provar então se ele é esse exemplo mesmo. E o que Deus fez? Permitiu a aprovação. E quando a gente fala de Salomão, que foi um dos mais sábios da Bíblia, quando Deus pesou sobre ele, Salomão quase se revoltou contra Deus. Salomão não queria perder a sua riqueza. É isso que vocês querem para vocês? Como é que Deus, volto a dizer, como é que Deus vai crescer na vida de todos nós, se nós estamos procurando coisas do mundo, ao invés de estar procurando os caminhos de Deus?
O tema do nosso projeto de vida é isso, que ele cresça. Mas para Deus crescer em mim, em você, em todos nós, nós temos que abrir espaço para ele. Mas se eu estiver preocupado em trabalhar cada dia mais e mais atrás de dinheiro, como é que Deus vai crescer na minha vida? Se eu estiver procurando cada dia mais conquistas nesse mundo, como é que Deus vai crescer na minha vida? Você pode conciliar as duas coisas, pode. Só que o foco que nós temos que ter é os caminhos de Deus. As coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas dia após dia. Às vezes vai ser lento. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem ser próspero e só conquistam a prosperidade no final da vida. Isso não quer dizer que ela foi realmente abençoada. Quer dizer que ela se tornou próspera. Esse fim de ano, eu fui para o Sul com meu pai. Foi uma viagem muito abençoada, graças a Deus. E tem um tio meu lá, o nome dele é bem subjetivo, evangelista. Ele mandou até um oi para o senhor, pastor Alexandre. Ele sempre lembra do senhor. O meu tio evangelista, ele tem uma coisa, ele tem um detalhe na vida dele, que eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto, porque eu conversei mais com ele esse final de ano. Ele não é evangelista no nome, ele é evangelista na vida. É incrível como qualquer conversa que você tem com ele, ele coloca Deus. Não importa, qualquer conversa que você tem com ele, ele dá um jeitinho de colocar Deus, de trazer uma mensagem para você. Outra coisa que eu quero colocar mais na minha vida que me falhou, é uma coisa que eu vi nele. Quando Deus manda ele falar, ele fala. Quando Deus manda ele trazer uma mensagem para você, ele abre a Bíblia e traz a mensagem para você. Ele não pensa, será que eu devo? Não. Deus colocou, está aqui, livro tal, não sei o quê, Deus pediu para eu falar isso para você, porque ele deu um puxão de orelha nas pessoas que estavam lá, porque estava acontecendo algo. Ele é aquele tipo de pessoa que... Gente, é difícil, tá bom? É difícil ser uma pessoa como ele, mas ele é o tipo de pessoa que não anda de bermuda. A esposa dele não anda de roupa curta ou colada. Nós fomos à praia, ele ficou de calça na praia. A gente pode ver isso como um extremismo, mas eu vejo isso como um exemplo a ser seguido. Como eu vou tentar expressar isso para vocês? Vamos dizer assim. A polícia, todo policial é bom, tá bom? Vamos tirar de lado os corruptos, mas todo policial é bom. Mas isso não quer dizer que eu queira ser policial. Mas é bom que exista o policial, para mim saber que tem alguém, uma pessoa boa a ser seguida. Talvez eu não consiga ser como o meu tio evangelista, mas é bom saber que existem pessoas como ele. Existem pessoas como ele que eu falo, eu posso melhorar mais um pouquinho, eu posso dar mais um passo, eu posso caminhar mais um pouquinho. Meu irmão Sérgio, há anos atrás, falou para mim, se eu começar, isso foi antes até mesmo de eu começar a frequentar a igreja, ele falava, se você quiser ter conhecimento da palavra, fale com o tio evangelista. Ele é um homem muito abençoado e continua sendo muito abençoado até hoje. Não tem como eu olhar para ele e falar que Deus não é grande na vida dele. Mas aí vai do comportamento que eu falei para vocês. Ele é o tipo de pessoa que Deus está no sangue dele, e está nos passos dele, e está nas palavras dele, está nas atitudes dele. Deus não é para ele uma pessoa do fim de semana, de domingo de manhã. Deus não é para ele uma pessoa do culto de quinta-feira, ou do culto de terça, de segunda, de quarta. Deus é presente na vida dele todos os dias, todos os momentos da vida dele. Aí eu pergunto, onde será que Deus está sendo maior? Na minha vida ou na vida dele, que está presenciando a Deus o tempo inteiro? Nós temos que ter essa prática, porque para ele, eu estou usando muito ele como exemplo, porque você vê que para ele se torna natural. Às vezes uma coisa que para nós eu tenho que pensar, para ele é natural. E é mais ou menos como a gente vê na palavra aqui, que na palavra de Deus, ele quer que Deus seja tanto na nossa vida, que falar dele seja algo natural.
seja uma coisa comum, seja uma coisa do nosso dia a dia. Deus quer ser tão grande na nossa vida que falar dele e de Jesus para nós é como falar de qualquer coisa, é como falar do café da manhã, do almoço, da janta, do trabalho, do meu respirar. Mas para isso nós temos que dar atenção para ele. Para isso nós temos que seguir os passos dele. Para isso nós temos que reconhecer a ele. O reconhecer é muito importante. Depois do reconhecer, nós temos que caminhar. Nós temos que nos manter no caminho. Porque não adianta também, como eu já meio que citei aqui, não adianta eu chegar aqui na igreja, hoje, me pegando como exemplo, hoje estou aqui trazendo a palavra para vocês, mas daqui a algumas horas, quando eu sair daqui, eu já começar a amaldiçoar o mundo. Tudo que eu disse para vocês aqui agora foi em vão. Porque eu estou falando para vocês algo que eu não vou viver. Eu estou mentindo para mim mesmo. É difícil caminhar? É difícil, mas não é complicado. E agora eu quero até unir um pouquinho, ligar um laço da minha palavra com a palavra do nosso irmão Ronaldo, quando ele disse para nós, ainda há tempo do perdão, ainda há tempo do perdoar, ainda há tempo de você conquistar muitas coisas. Deus está dando todo o tempo do mundo para você ser perdoado. Todo o tempo do seu mundo, da sua existência, para você ser perdoado. Jesus, ele está disposto a te guiar nessa caminhada, não importa quantas vezes você se desvie. Jesus estende a mão para você, viu? Vem para cá de novo. Ah, você se desviou? Não. Vem para cá de novo. Ah, você caiu, peraí, vou te ajudar a te levantar. Quantas vezes for necessária, Jesus vai estender as mãos para vocês. Mas, porém, todavia, entretanto, você tem que escolher. Deus não vai te perdoar se você não for lá reconhecer Ele e pedir o perdão. Jesus não vai caminhar ao seu lado se você não escolher estar na caminhada junto com Ele. Não é obrigação. Nós temos que entender isso. O perdão de Deus não é obrigação, é uma conquista nossa, através do nosso reconhecimento. Caminhar com Jesus não é obrigação. Deus não deu essa liberdade. É uma escolha nossa caminhar com Ele. E Ele sempre está disposto que a gente caminhe com Ele. Então, nós temos que fazer a escolha e permanecer na escolha. Como eu disse, o laço entre a minha pregação e a pregação do Ronaldo é isso. Do que te adianta todo o tempo do mundo se você não fizer a escolha? Do que te adianta todo o tempo do mundo se você não faz a caminhada? Do que te adianta todo o tempo do mundo se você escolhe a escuridão ao invés da luz? Nós temos que fazer uma escolha. E eu peço até para vocês hoje, não deixe essa escolha para o mês que vem, não deixe essa escolha para a semana que vem, não deixe essa escolha para daqui a pouco. Faça essa escolha hoje, agora, aqui, sentado nesse banco. Escolha seguir a Jesus agora. Permaneça nos caminhos de Jesus agora. Deus está dando esse tempo para você. Escolha. Ele não está te obrigando, mas Ele está pedindo para você, escolha. É simples, é fácil, não é verdade? A caminhada é difícil, mas é só uma questão de escolha. Deus quer se tornar grande na vida de todos nós, mas nós temos que escolher estar com Ele. Nós temos que escolher estar ao lado dEle. Aqui eu encerro a minha palavra. Que a vida de vocês seja repleta de paz, saúde e sabedoria. Amém? Glória a Deus. Existem palavras que a gente prega, irmãos. Quem prega aqui e traz a palavra do Senhor, tem palavras que é gostoso de pregar. Tem palavras que é difícil pregar. Essa é uma palavra difícil. A palavra do domingo passado foi uma palavra difícil.
Porque quando a gente prega uma palavra que ela traz palavras assim fáceis, é gostoso, a galera vem junto, né? Mas quando você tem que dar um ensinamento, quando essas palavras o Senhor coloca no nosso coração, não é fácil. Você tem que meditar, saber colocar as palavras, porque cada um tem uma opinião. Já imaginou? Cada um tem um jeito de pensar. Mas hoje, o Senhor preparou aqui, né, através do Ebinho, uma palavra que todos nós conseguimos entender, que o Senhor, Ele é grande, né? E nós precisamos do Senhor em todos os momentos, que nós temos que dar o tempo para Deus agir na nossa vida. Amém? Vamos orar, pastor Orlando, grupo de louvor. Eu estava ali meditando quando o Ebinho estava falando as palavras e foi entrando no meu coração. E eu lembrei de um louvor antigo, de 1900 né? Que leva a gente lá atrás, né? Que são louvores que falavam da... Hoje a gente vê muitos louvores cobrando a Deus, né? Falando, cadê minha vitória? É legal cantar, em momentos é gostoso cantar. Mas a gente não pode esquecer as nossas raízes, né? De engrandecer e adorar e saber que Deus... E você vê que durante o culto todo nós engrandecemos a Deus nas canções que cantamos. Deus é poderoso, quão grande é o meu Deus. E o Ebinho terminou assim, nós devemos saber o quão grande é Deus na nossa vida. Olha só como Deus vai cuidando do culto, né? E eu quero cantar um louvor que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, né? Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu, né, consigo declarar, como eu consigo falar, consigo sentir, Deus está aqui. Amém? Vamos cantar? Não sei nem se tem aí, Vitória. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Mais uma vez. Deus está certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão perto. Deus está preparando todas as coisas. Mas abra o teu coração nessa manhã e entrega a tua vida mais uma vez ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que palavra que ouvimos semana passada, que palavras que ouvimos na quinta-feira sobre fidelidade. Que palavras temos ouvido aqui nesse lugar, Senhor. Palavras de cura, de libertação. Obrigado, Senhor, por cada pastor que aqui está, que tem cuidado, tem ajudado, Deus, a cuidar das ovelhas. E obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de trabalhar aqui, Senhor. Temos liberdade de falar da Tua palavra. Temos liberdade, Deus, de fazer a campanha que o Senhor coloca no nosso coração. Temos liberdade de fazer a cada ano diferente. Temos liberdade de deixar o Senhor trabalhar. É isso que é importante, é Deus falar, Deus trabalhar, Deus trazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quem somos nós, Senhor, diante do Senhor? Como podemos prometer algo se não for, Deus, da Tua vontade, Senhor? É o Senhor que dirige a nossa vida, é o Senhor que dirige essa igreja, é o Senhor que cuida dessa igreja, é o Senhor que fala com essa igreja, fala com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai. E eu peço para que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos cada vez mais melhores, cada vez mais a gente possa olhar para dentro de nós e ver que somos falhos, que temos erros, que temos dificuldade, que
às vezes, Deus, temos dificuldade na família, temos dificuldade, Deus, no trabalho, temos dificuldade, Senhor, em todas as áreas. Que todos os dias a gente precisa do Senhor para curar a nossa alma, curar a nossa mente, curar o nosso coração. Senhor, e no nome de Jesus, nos dê todos os dias entendimento como Pai, como Deus, aquele que é patrão aqui, Senhor, para você liderar a sua equipe. Que o Senhor abençoe, Deus, a cada um, Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, que Deus esteja contigo, Deus esteja conosco, Deus esteja com cada um de nós. Eu oro por cada casa que aqui está. Talvez você está passando uma dificuldade muito grande, talvez você está no momento de Jó, talvez você está no momento de Davi, no momento de dificuldade, no momento em que você precisa ouvir algo precioso aí no teu coração. E eu tenho a certeza que ainda esse domingo, se a palavra ainda que você esperava não foi liberada daqui do altar, volte para a tua casa meditando, volte para a tua casa pensando, volte na tua casa, porque eu tenho a certeza que o Senhor ainda hoje há de falar ao teu coração. Ainda hoje o Senhor há de colocar algo no teu coração, porque é no tempo do Senhor, é na hora de Deus. E se mesmo hoje Ele não falar, amanhã Ele vai trazer uma palavra de sabedoria ao teu coração, vai colocar uma pessoa, vai dar uma direção para você. E mesmo que não seja da maneira como você está esperando, Deus irá trabalhar, porque sempre Deus trabalha em nossa vida, sempre a mão do Senhor vem sobre nós, e somos gratos ao Senhor em tudo que Ele tem feito. E por isso nesta manhã nós te agradecemos o nome bendito de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Você está sentindo essa atmosfera de Deus trabalhando aqui, realizando, trabalhando, curando, cuidando e renovando a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar pelo nosso projeto de vida. Na semana que vem já vou entregar nas tuas mãos para você escrever, para você trazer, para você colocar, depositar aqui, para a gente deixar durante o ano aqui, tá bom? E nós vamos orar hoje por mais 3 meses, né? Oramos semana passada por janeiro, fevereiro e março. Hoje nós vamos orar por abril, maio e junho. Amém? Eu tive que vir falando assim para mim lembrar tudo, porque tem hora que dá, né? Então nós vamos orar hoje por abril, por abril, maio e junho, tá bom? Você que faz aniversário em abril aí, pessoal de maio e junho, né? Agora, julho, na semana que vem, onde vamos estar orando, que é um julho, um mês abençoado, né, Silmara? Dos vencedores é de julho, né? Vamos orar. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, por aquele que está aqui hoje, talvez retornou de férias, Senhor, coloco, Deus, esse ano nas tuas mãos, Senhor. Colocamos o mês de janeiro nas tuas mãos, todo ele. Já estamos quase, Senhor, já passamos da metade. Olha, tão rápido está passando. E nós pedimos a bênção do Senhor no mês de janeiro, Senhor. Que o Senhor continue trazendo saúde, libertação, vitória, bênção. E nós agora colocamos, Senhor, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, que será um mês ainda de férias, um mês de carnaval. Que o Senhor proteja, Deus, a nossa casa, proteja a nossa cidade, proteja, Deus, o Brasil. Nós oramos pelo mês de fevereiro para que Deus abençoe o teu trabalho, a tua família, a tua casa. Senhor, abençoe, Deus, o mês de março. Que o Senhor esteja preparando todo ele, abençoando, Deus, aqueles, ó Deus, que vão estar de férias, aqueles que vão estar retornando, aqueles, Senhor, que tem algo, Deus, para realizar, talvez Senhor, uma cirurgia, que o Senhor esteja cuidando, Pai. E hoje, Senhor, nós ligamos a palavra para que o Senhor abençoe o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, Senhor. Estão longe, mas nós já declaramos a palavra de vitória, porque ligamos a bênção do Senhor no mês de abril, Senhor. Vai abençoando o mês de maio, vai tomando conta. Quando chegar esses meses, nós vamos olhar e falar, olha o quanto Deus já nos abençoou. Você vai olhar para a tua casa, você vai olhar para a tua família e ver a mão do Senhor que agiu nesses meses. Senhor, abençoe junho, que quando chegar o mês de junho nós possamos refletir e olhar e ver as portas que
foram abertas, ver as lutas que passamos e vencemos, ver a mão poderosa do Senhor agindo na nossa vida. Nós consagramos esse ano 2026, seja ele já abençoado pelas tuas mãos. Consagramos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho na tua presença, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim: esse ano vai ser um ano de bênção na tua vida, né? Glória a Deus, não é? Você viu que a gente fala de bênção? Porque a bênção é na saúde, é na casa, é na família, né? Porque prosperidade, irmãos, é muito bom, como Ebinho falou, é muito bom prosperidade. Mas a gente tem que saber que, em primeiro lugar, que a bênção do Senhor nos acompanhe. Vamos consagrar agora. Senhor Deus e Pai, nós consagramos agora os dízimos, as ofertas que serão depositados aqui na tua casa. Pedimos para que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que fazem o voto do aluguel, aqueles que não vieram domingo passado e vão fazer a oferta da primícia, que o Senhor abençoe. E mesmo aquele que não vai ofertar, porque hoje talvez está difícil, você está com dificuldade, mas você vai sair do teu lugar para você receber a unção, para Deus abençoar tuas mãos, para Deus te dar saúde, para você trabalhar, para Deus abençoar você com uma porta de trabalho abençoada. Você vai levar essa unção para a tua vida, para esse domingo. Senhor, nos leva em paz, guardado, abençoado, aquele que vai na mãe, aquele que vai na sogra, aquele que vai, Senhor, passear, tirar o dia de passeio com a família, seja com ele, Senhor, em cada momento, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão esteja com cada vida, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.